Caríssimos, boa tarde. Então, estamos aqui novamente fazendo um material complementar para as disciplinas de composição musical, especificamente técnicas composicionais do século XX e XXI, e também as outras disciplinas de composição musical que pertencem ao curso de bacharelado em composição da UFPEL. Hoje estamos aqui com o professor Cláudio Horácio Vitali. Professor Cláudio, amigo nosso, colaborador do grupo de pesquisa arte sonora, tem seu doutorado na USP, né, Cláudio? E pós-doutorado também na USP, com uma passagenzinha onde? Em Estrasburgo, na França. Na França. Então, Na França. Cláudio, novamente, muito obrigado pela tua colaboração. São muitas colaborações, mas esta mais uma, então, muito obrigado pela tua colaboração e a gente está aí colaborando com os discentes do curso de bacharelado em música da UFPEL. Hoje a gente separou um estudo para a gente fazer sobre as correntes estéticas do século XX. Tá? Ela não desencontra com o que vem sido conversado com o professor Germán, com o professor Gabriel, que foram também outros convidados daqui dessa sessão de conversas, né? Mas ela vem fazer uma espécie de síntese, trazer aí uma perspectiva sobre o que foi esse século, né? Século XX. Então, Cláudio, passo a ti a palavra. Eu queria te perguntar, para a gente já dar um pontapé inicial. O que a gente encontra enquanto corrente estética do século XX, assim, que te chamou a atenção nesse caminho, que é tanta coisa, né, no século XX, ok, mas o que te chama a atenção? Então, o século XX é bem complexo, né? Bem complexo. E muito diverso, muito diverso. É, então, eu queria marcar o seguinte, a gente tem que pensar que no século XIX já tem toda uma grande mudança na música e nas artes de forma geral. E tem uma crise, a famosa crise da tonalidade, né, com todos aqueles compositores, o Wagner, o Mahler, o Bruckner, sei lá, né? Mas também o próprio Chopin já traz aquilo, o Liszt já traz aquilo, o Scriabin mais tarde. Então, na verdade, tem toda uma grande crise, vamos chamar assim, da tonalidade que foi um sistema que dura muito tempo, né? Que ele se consolida ao longo do século XVII e 17, 18 e 19 ele começa já a trazer outras coisas. Os caras já começam a ficar meio cansados de fazer sempre a mesma coisa e começam a buscar outros territórios, outras formas, né, da música. E então nessa busca começa a vir a questão do timbre, da textura e do ritmo, que vão ser as coisas que vão ter um grande desenvolvimento no século XX, né? Então, por exemplo, eu lembrei de algumas peças. Por exemplo, tem o Wagner, ele, além do trabalho que ele faz harmônico, exaustivo, né? Que ele modula permanentemente, que a gente sente que ele vai de um lado para outro e parece uma coisa errante, que ele não para nunca de andar, né? Como se fosse um mar que ele anda e anda e Uma anda. deambulação é algo que... uma digressão sem fim, né? Exatamente, uma grande digressão, né? Uma grande digressão, é isso. E ele expõe claramente, tem uma peça, o Ouro do Reno, o Prelúdio do Ouro do Reno, é uma peça formidável nesse sentido, porque ele começa com um Mi bemol, ele vai expandir um grande Mi bemol, mas muito lentamente, muito. Então ele começa com Mi bemol grave, coloca a fundamental do acorde, depois começa com a quinta, depois ele vai começar com as outras notas do acorde, e vai muitos poucos gerando uma aceleração, mas muito gradual, muito gradual. Com um acorde só. Ele está vários minutos, se não me engano, com um acorde só. É uma coisa muito maluca. Se você pensar na história da música, muito maluca. É que você vai ver só muito depois, né? Esse é um antecedente claro das texturas do Ligeti do século XX. Mas bem, bem claro, né? Mas Poderia se você sublinhar, desculpe, Cláudio, poderia sublinhar que peça é essa para a gente já botar no nosso... Então, é o Ouro do Reno é o prelúdio do Ouro do Reno. Aí depois eu posso passar depois os links, eu posso Ótimo. passar para os alunos que eles vão poder, Ah, inclusive eu tenho perfeito. os links com as partituras, eles podem seguir tudo aquilo com a partitura, é muito didático. Excelente. Excelente. Essa peça, então, ela antecede, ela é um pontapé inicial para um pensamento de gradação, alguma coisa mais processual. É isso, é exatamente isso, porque, claro, você tendo um acorde só
durante muito tempo, evidentemente aí você não tem uma exploração harmônica no sentido tradicional, né? Como podia ter um Mozart que ele vai da tônica para a dominante, tem todo um processo bem linear e direcional da tonalidade. Aí não, o cara está buscando outra coisa. Evidentemente a harmonia aí não tem uma importância no sentido tradicional, é mais uma importância do timbre, da textura que aquilo vai gerar, porque é uma orquestra, então não é um piano, é uma orquestra, então você vai ter uma acumulação de camadas. Provavelmente você vai começar a ter, nos momentos que você tiver também uma rítmica mais rápida, durações mais curtas, você vai começar a ter problemas de defasagem entre os instrumentos, vai gerar aquela iridescência, aquela coisa, né, que também tem a ver com a textura e não com o timbre, Um com a tal de harmonia. emaranhado, né? Mais um emaranhado. Exatamente. Então, aquele é um processo bem gradual, bem que vai ser desenvolvido bem depois, inclusive, porque não vai ser tirando algumas peças do começo do século, que vão trazer aqueles aspectos que eu já vou mencionar, você vai ter um desenvolvimento disso bem depois. Eu acho que com a música do Ligeti, com a música do Penderecki, com a música do Xenakis, né? E posteriormente com outras músicas, né? E até hoje em dia, claro. Mas assim, esse pensamento que está nessa obra do Wagner, você pode encontrar um pensamento similar, semelhante em outras peças. Por exemplo, você pega o Opus 16, as cinco peças para orquestra do Schoenberg, a peça número 3, que é aquela Farben, que é famosíssima, né? Que significa cores em alemão, justamente, veja o título que ele coloca, né? O cara, cores, Não né? foi Bem acidental, né? sugestivo. Não foi acidental, claro. Então, aí você tem nessa peça do Schoenberg, tem um acorde que vai sendo reorquestrado entre o mesmo acorde, aliás, é um acorde por quarta, já não é um acorde por terças, né? Aliás, é um acorde, tem um dó embaixo, dó, sol sustenido, quinta diminuta, tem um si, uma terça acima e depois tem quarta, si, mi, lá, né? São quartas com uma terça e uma quinta aumentada embaixo. Tem várias leituras aqui, pode ser interpretado de diferentes maneiras. Mas não importa, o que importa é que não é já é uma estrutura muito clara, harmonicamente, e que ele vai alternar esse mesmo acorde, ele faz pra, com ritmo de mínimas, pra, com dois grupos orquestrais. Então é quase uma aula de orquestração no sentido de que você tem mudanças de cor com o mesmo acorde. Veja que o pensamento não tem nada a ver com Mozart, né? Porque você está reorquestrando o mesmo acorde, ou seja, qual é o sentido se não é o timbre, né? Se não É é que eu a estava cor. pensando agora com a tua fala. Hoje pela manhã tivemos aula, a turma de técnicas composicionais, e ouvimos, não sei se foi pela primeira vez ou segunda vez, eu acho que eu já tinha ouvido a peça com eles, que são as cinco pequenas peças para piano do Schoenberg, eu não me lembro que opus é. Minha memória nunca me ajuda para nome de peça, Sim, muito menos para catalogação. claro. Mas são um conjunto de peças que ao todo deve ter 4 minutos e alguma coisinha. Tá? E a gente estava aí discutindo, ou antecipando a discussão de forma, né? E a parte interessante que a gente fez uma breve escuta de uma das peças para a gente escutar que sonoridade é essa que trazia. E aí, bom, se você está lidando com uma linguagem que não é tonal, a linguagem atonal, que foge de um centro tonal muitas das suas vezes, ou se evita, o que a gente está encontrando aí com essa falta de hierarquia da nota? Porque vamos nos deparar com outras coisas. Então essa tua fala ela é primordial, por quê? Porque a gente está, de fato, abrindo uma porta para enxergar outros recursos, né? Outras nuances musicais, nesse caso aí o timbre. E inclusive foi esse o comentário, cara, olha que timbraço que se tira dessa harmonia, um timbre de sino nesse piano no final, se não me engano, da primeira peça. Né? Então, Exato. é isso que é uma alteração da percepção, né? Do que buscar, do que encontrar. Né? Exato. E aí tem exemplos dessa mesma época do Weber, muito bons, assim, de peças curtíssimas, bem curtas, de 30 segundos, e onde o trabalho timbrístico, ou seja, juntar uma nota com outra, um som harmônico de corda com harpa, ou com, sei lá, um boboé, sei lá,
Então ele busca uma combinação de instrumento para uma nota só. Assim, então você vê que a importância aí é o timbre, né? As peças do... Então, a gente falou dessa peça do Schoenberg. A gente tem também as peças do Alban Berg, né? Aqueles Altenberg-Lieder são Pronto. belíssimos. Eu estudei muito essa peça porque eu tinha um professor lá na Argentina, o Mariano Etkin, muito querido, e eu aprendi muito com ele. E ele falava dessa peça. Então a gente estudava e eu depois acabei me apaixonando por aquela peça, estudei muito. Fiquei um verão assim muito com as notinhas, o que ele fazia Addicted, lá. né? Ficcionado. Pronto. Sim, exatamente. E essa peça do Alban Berg, ele tem coisas timbrísticas muito boas. E a peça 3 também, a peça 3 do Altenberg Lieder, também ela tem esse mesmo jogo do Farben, né? Que ele usa o total cromático, aí você vê também a ideia de não gerar um centro, são as 12 notas soando ao mesmo tempo, se não me engano, 5 vezes, 5 acordes que tem no começo, super estática, porque aí tem outra coisa, Helder. Essas peças que a gente está mencionando, elas têm a característica de serem estáticas. Essas que a gente mencionou, o do Wagner, o prelúdio do Wagner, o Schoenberg, o Farben do Schoenberg, a peça 3 do Altenberg-Lieder, são peças muito estáticas, ou seja, tem aquele tempo liso que chamava o Boulez, né? Você não tem um trabalho rítmico. Claramente eles querem fazer, como a gente pode fazer para deixar bem claro que a gente quer trabalhar a cor. Então vamos anular as outras coisas. Então é aquela mesma ideia do Atmosphère, que é em 1961. Você vai anular, é uma coisa assim, uma teia fixa, ou com pouca movimentação, e onde fica evidente o trabalho da cor, o trabalho timbrístico, né? Isso é central. Então, eu pensei assim, uma grande importância do timbre, evidentemente, do ritmo também, não só porque claro que aí você trabalha o tempo liso, que nunca tinha sido trabalhado, só aquele tempo estático, mas tem outros trabalhos rítmicos importantes, já final do século XIX, século XX, aí a gente não pode esquecer o Stravinsky, o Bartók, né? A Sagração da Primavera, todo aquele trabalho também timbrístico, mas também rítmico. Enorme o trabalho rítmico que ele tem, né? Aquela mudança de compasso permanente, síncopas, etc, etc. Né? Esse trabalho timbrístico, quero retomar isso aí, ele segue. O serialismo integral, ele tenta trabalhar um pouco o timbre, mas não consegue, ao meu ver, porque ele vai tentar fazer séries com diferentes aspectos do som, que a gente chama de parâmetros do som, né? A duração, a altura. Eles tentam serializar o timbre, coisa que não dá muito certo, porque eles serializam só os ataques, mas aí tem outra coisa do timbre. O timbre é muito difícil de quantizar, de quantificar, de você medir, né? De fazer uma escala de timbre. Essas são umas coisas que eu estudei quando fiz minha tese. E eu pensei, será que é possível realizar escalas de timbres? É possível, mas não é tão claro e você não tem às vezes uma forma só como você tem nas alturas. Você só subir as frequências e você tem uma altura cada vez mais aguda. No timbre você pode ir do escuro para o claro, mas tem muitas formas de fazer aquilo, não tem uma Claro. só. Então tem possíveis escalas, possíveis gradações, mas não é unânime a decisão de que tem que ser essa aqui, né? E tem, se não me engano, foi Herbert Eimert que esteve junto com O Stockhausen, né? Stockhausen, né? Que estiveram aí, né, num tempo de experiência da música Claro, eletrônica, fazendo a mistura a síntese, buscaram uma síntese claro, dodecafônica, né? E claro. isso aí era uma coisa que chamava atenção. Ele chegou à conclusão, claro, eu gosto sempre de citar, mas agora, claro, isso aí é um material que faz um certo tempo que li, mas então não vou poder citar aonde que eu li isso. Mas eles tiveram a conclusão do Stockhausen era da dificuldade de fazer a criação de um timbre a partir do dodecafonismo, da noção de dodecafonismo, por conta da ausência de Claro. parciais, né, de uma ideia de mais materiais somados, que 12 seria insuficiente. Né? Aham. Então, essa é uma situação. Cláudio, eu fiquei assim, quando trouxesse esses três elementos, tu falasses de timbre, ritmo e tinhas falado de outro, desculpe.
Não me recordo qual era. O timbre e o ritmo, fundamentalmente, eu não mencionei a forma que você falou da forma, que é super importante também, está totalmente Eu associado vou, eu também. vou, eu vou calcar sobre a parte rítmica, porque quando tu falou de parte rítmica, eu já vou indo para os Estados Unidos e vou tentar encontrar com material do Elliot Carter, né? Aham, sim. Tu conheces o que o Carter fez? Poderias comentar assim qual é a importância desse trabalho rítmico do Carter? Então, eu sei que ele trabalhou com aquelas modulações rítmicas, né? Eu não conheço muito o trabalho dele, mas eu sei que ele trabalhou, se eu não me engano, com aquelas modulações rítmicas, que ele modula de um lado para outro, né? Pronto, importante então a gente destacar que é uma palavra-chave de pesquisa para a gente aprofundar um pouquinho no assunto. Modulações rítmicas, tá? Então estou direcionando aqui aos alunos que vão estar vendo o vídeo, tá, Cláudio? Claro, Então claro, exato. é importante que depois tiveram outros compositores também que fizeram um aprofundamento especificamente na parte rítmica, tá? Muito Claro. associado também à matemática, né, Cláudio? Então, é, não é somente a escolha rítmica, mas sim A mais B resultado C. É mais ou menos por aí, tá bem? Uhum. Então, Cláudio, a gente vai encontrar esse material aí que eu mencionei agora há pouco do Stockhausen lá pela década de 50, 60, né? Que Uhum. foi essa preocupação que está muito no seu tempo, no tempo do serialismo, né? Está falando Claro, de serialismo, ele está vivendo aquela ideia de serialismo, claro. mas no outro lugar, Exato, né? que eles tentaram aquela famosa Electronische Musik, a música eletrônica da Alemanha, de Colônia, eles tentaram levar a ideia de serialismo integral para a música eletrônica, né? Você tinha o controle de tudo aí, né? Então você leva para a música eletrônica, controla tudo e serializa tudo. Essa era a ideia, em princípio, da música eletrônica. E a gente tem que lembrar que existia uma diferença, né, para os alunos com a música chamada concreta, a musique concrète da França, né? Que trabalhava de um jeito diferente. Aí você tinha duas visões. A música francesa, ela só pegava sons do exterior, então gravava uma porta, um trem, um pássaro, um instrumento musical, uma voz. E a música eletrônica, ela não trazia nada de fora, ela é tudo de dentro. Então, por isso que ela trabalhava com a síntese sonora. Aí, com o tempo, se misturaram. E as falam que uma das primeiras peças a misturar é aquela peça do Stockhausen, o canto dos adolescentes, né? Que ele Claro. grava os meninos, ou o menino cantando, e ele mistura com sons sintéticos, né? Sintetizado. É pressuposto, então, a gente está, novamente, o trabalho da mistura eletrônica com som é, instrumental, acústico, ela é uma potente ferramenta, visto que, claro, se era na década de 50 e 60, imagina agora, né? Então já não é nem Claro, potente, claro, já estão se esvaindo potências e entrando em outras potências, né? Então, claro. mas pensa que o compositor que estava com aquela ferramenta, que na altura era fita, estava aí cortando fita e experimentando, né? Isso eu acho que é uma coisa muito bacana de salientar conjuntamente com a parte dos instrumentos. Cláudio, para a gente ir direcionando assim já para o final, é, comenta assim novamente sobre o timbre, que eu acho que a palavra timbre, o termo e o que se desenvolveu no século XX pisou muito por aí, né? Comenta para mim, por gentileza, Cláudio, algumas peças que a gente pudesse estar reiterando esse encontro com o timbre, para além de atmosferas, de Ligeti, por exemplo, essas outras peças que tu mencionaste, poderias salientar algumas que estivesse pesando sobre o timbre? Então, tem algumas peças, por exemplo, o Debussy já tem peças nesse sentido. Você tem muitas peças que você pode ouvir que trabalham no timbre. Eu lembrei de uma que eu gosto muito, do Fogos de Artifício, né? O Feu d'Artifice, que é uma das peças daqueles prelúdios para piano. É a última, se não me engano, a última do livro. É muito boa, muito interessante. Ela começa com um cluster no começo. E aí você tem um trabalho da forma também, porque aí é interessante comentar que o timbre, esse trabalho com o timbre também esteve ligado a uma busca de uma forma diferente. E tudo tem a ver com aquilo que a gente começou a falar no começo, que a gente falou no começo, aquela questão daquela crise da tonalidade, porque a tonalidade também estava relacionada com formas.
né? Com formas específicas, né? E talvez aquela forma sonata foi paradigmática nesse sentido. E o... O Fala aí. próprio Schoen, por exemplo, e os outros, né, quando começaram a colocar na mesa a crise, eles compunham nas formas clássicas, a forma binária, a forma Claro, ternária, exato. rondó, Sim, rondó sonata, compunham. Entretanto, outros já, claro, eles mesmos, mas eu digo outros, o que vem, o Weber, por exemplo, já começa a pôr em crise essa situação da forma, pois correspondia muito bem à situação tonal, claro, né? claro, Então aquela claro. forma enquanto reflexo da tonalidade, do tratamento da tonalidade das sessões, isso começa a meio que se Claro, esvair, né? E buscam-se claro, também outras formas de comunicação dentro do que se entende por exato, forma, né, de narrativa. exato. E que a gente tinha, eu acho, na tonalidade, formas definidas que também estavam relacionadas com aspectos harmônicos. Então você tinha, por exemplo, vamos pegar uma dança do barroco, você tinha a parte A, né, numa tonalidade, e a parte B estava noutra, na dominante, no relativo, e depois voltava. Então, as partes estavam associadas a uma harmonia, geralmente eram associadas a uma modulação, geralmente era isso. Então, a gente tem que lembrar que aquele círculo das quintas começa a ser explorado cada vez mais e os compositores começam a ir cada vez mais longe naquele círculo das quintas e também a forma começa a ser trabalhada justamente porque já não tinha tanto interesse em trabalhar um A, B ou uma forma pré-definida, né? Já o Mahler traz aquilo, o Scriabin traz aquilo, o Wagner traz aquilo, qual é a forma que eles trabalham? Às vezes você não sabe qual é a forma. E também, aí outra coisa que você te mencionou, essa questão do trabalho aforístico, aquelas peças muito curtas, trazem também uma crise com a Com a percepção da forma. forma. Claro, você pega aquelas bagatelas do Weber e você te poderia analisar e descobrir que tem um ABA, mas é evidente na escuta aquele ABA não é, não é. E às vezes tem uma forma sonata, mas você ouve os temas, o Weber tem forma sonata, né? Você ouve aquele tema A, você ouve aquele tema B, você ouve a exposição do tema. Então aí, se você não ouve, qual é a questão da forma? Para que serve a forma? Uma mera organizadora, uma mera estrutura que serve ao compositor, mas não é ouvida. E obviamente que essa forma é muito trabalhada por vários compositores, mais do que aqueles que você mencionou, Schoenberg, que eles vão ficar muito mais ligados a formas tradicionais, mas o Stravinsky, por exemplo, Já sai fora. claro, um cara que vai explorar muito a forma, né? O próprio Debussy também, né? Mais à frente o Ligeti, o Stockhausen, o Xenakis, né? O próprio minimalismo, quais são as formas do minimalismo? Você pega uma música do Steve Reich, né? Qual é a forma daquilo? É um elemento que se desenvolve gradualmente, um processo, mas você não tem uma parte claramente que ele... E nasce inclusive a ideia que o material determina a forma e a forma não é mais predeterminada, ou seja, não existe uma forma a priori. Essa é uma das mudanças importantes, eu acho, da música do século XX. Você não tem, às vezes, uma forma a priori que você precisa preencher com algum conteúdo. Você vai estabelecer um conteúdo e desenvolver aquilo e não se importar muito com o que aquilo dá. Sabe, Me Cláudio, eu fico parece. pensando que nesse sentido tem um problema maior, que não é Ah, tanto a ideia da organização em forma, mas de como o tempo em música é organizado. Eu me claro. lembro de uma entrevista que eu vi há algum tempo atrás, e sempre que dá eu menciono ela, de um maestro chamado Sergiu Celibidache. E ele pergunta o que é o tempo, né? Pô, e com repertório, isso ele pergunta nos anos talvez 70, 80. E com essa pergunta o cara vai pensar assim, pô, para aí, como se organizava o tempo no século XIX, século XVIII, então, como é que ele se organizava no século XIX, e logo como que o tempo em música se organiza, né? Claro. Visto que tu tens aí o conhecido efeito estasis na música minimalista, né? O processo já que a música processual, que é chamada também de música processual, música minimalista, mas eu percebo que é por um outro viés na música espectral, que traz aí uma outra ideia de organização e de processo, de percurso, né? Que não é tanto pela repetição, mas sim pela
gestão dos materiais, no caso, a buscar outros timbres, outras combinações, não tanto pela repetição. Então, aí eu gosto de citar também, tem um autor que eu citei na minha dissertação de mestrado, que era o... Putz, agora, para aí, Fugiu. já vou te dizer. Daqui a pouquinho me vem o nome. Você vai citar o autor, mas esquece. Mas é que timbre é um estado de evolução e de instabilidade. Claro, Tá? Me exatamente. foge o nome porque é um musicólogo belga, se não me engano, é um musicólogo belga. Daqui a pouquinho me lembro o nome, eu já citei ele algumas vezes. E essa instabilidade é o que é pressuposta para quem está trabalhando com timbre. Né? E timbre é uma coisa muito difícil de definir, dizer Exato. o que é, né? E eu acho que essa questão da instabilidade que você falou é super chave no timbre, porque o timbre é instável. Você não tem um timbre igual, depois você pega um momento e pega outro, mesmo um som. Você canta um som, toca um som no saxofone. Você vai pegando a amostra e não são exatamente iguais, né? Então o timbre é, por definição, me parece instável, né? Tem uns mais estáveis que outros, mas eles já trazem essa ideia da instabilidade, da ambiguidade, que foi tão explorada na música do século XX. Eu acho que a gente teria que mencionar, talvez para os alunos, que é importante a questão das... Tudo isso se relaciona com a saída de uma forma teleológica, ou seja, de uma coisa previsível no sentido da tonalidade, porque a tonalidade estava associada a isso, né? Você tinha uma direção também muito clara, você vai daqui para lá, né? Eu acho que a música do século XX, já todas aquelas que a gente mencionou, elas não buscam mais isso. Ou pelo menos ela busca que você não ouça aquilo. O compositor até pode pensar, vou daqui até lá, mas vai buscar que você não sinta tão claramente. Isso de forma genérica. Evidentemente que tem músicas que buscam e momentos que se busca isso, né? Mas em termos, eu acho que em geral tem se buscado muito isso, aquela forma que não é narrativa, no sentido do discurso, sabe? Que ela começa a narrar como se fosse um conto, aquela estrutura clássica do teatro clássico grego, que você chega no clímax, nos 3/4 partes da peça, depois tem o desfecho. Toda aquela forma mais clássica que era trabalhada no barroco, no classicismo, no começo do romantismo, é que entra em crise. Então aí que entra o timbre, a textura, mas associado a todas essas ideias, né? É super associado, a gente não pode desligar isso desse pensamento, né? O Cage é um extremo desse pensamento, já que a gente está falando de tendências, o John Cage, o experimentalismo, é um extremo dessa tendência, né? Ele constrói algumas peças com moedas, com acaso. Então ele vai jogando dados, eu falo assim, ó, vamos lá ver o que sai. Saiu um dó, ó, saiu uma colcheia, saiu uma semínima. E ele constrói peças inteiras. Então imagina quanta previsibilidade pode ter naquilo, né? Você já não tem aquela estrutura do Bach, que ele vai daqui até lá e ele chega gradualmente lá, modula gradualmente, sei lá, né? Então estaria tudo associado. E outra coisa que me parece fundamental, sabe, Helder, na música do século XX, e que está associado com tudo isso que a gente falou, são os limiares da percepção. As músicas, todas essas trazem os jogos com os limiares, com os limites de nós, o que é possível perceber. Então toda essa música sempre parece estar numa ambiguidade, num limite, né, que a gente não percebe, inclusive, muitas vezes. Aquelas peças minimalistas, você ouve, por exemplo, o Steve Reich, acho que ele falava ele tem um artigo que ele fala música como processo gradual, e ele expõe aí a ideia dele sobre a composição, que ele quer que o ouvinte, se eu não me engano, ele ouça aquele processo. Só que você vai ouvir aquele processo um pouco. Se a obra dura 40 minutos, você não vai conseguir acompanhar o processo inteiro, porque sua atenção vai sair, vai voltar, vai ficar em outros lugares, né? E por ser muito gradual, ela começa a ser muito repetitiva, muito monótona, né? Então ele entra naquele limite da percepção. Eu estava me lembrando agora há pouco da peça, por exemplo, as sequências do Berio, né? Eu mencionei hoje, inclusive, a sequência número 7, que traz a ideia de uma polifonia Claro, realizada por uma virtualidade, né? De uma nota que claro, se mantém e ela se mantém exato, com pedal sem estar sendo executado. Então, é um limite, né? É um dos limites, né? claro.
claro, exatamente. Cláudio, eu tô devendo o musicólogo que fala sobre o timbre. Harry Halbert foi um musicólogo que tratou essa ideia de é, timbre enquanto um estado de evolução e estabilidade. Que foi uma preocupação que eu tinha na época de como definir timbre, né? Porque timbre, nas definições que se tinham, elas eram muito insuficientes para o trabalho que estava sendo desenvolvido no século XX, sempre, na verdade, é, dedicando a música dos anos 60 em diante, assim, 50, 60 em diante. As definições de timbres elas eram insatisfatórias, né? Claro. Então, A gente teria que diga. mencionar. Ah, desculpa. A gente teria que mencionar o espectralismo também, evidentemente, que é uma corrente posterior ao Que Ligeti que ele. dedica, né? Claro. Dedica exclusivamente Baseado o trabalho como do ao timbre, né? timbre. E Sim, do processo de exato. desenvolvimento desse timbre, né? Que na verdade eles não inventam a roda, eles estão fazendo um processo de desenvolvimento, é, de crescimento do som, se quiser assim chamar, mas com outro viés que não é o viés motívico. Claro, Ele claro, é o claro. viés da gestão do tempo, é o viés dos elementos enquanto massa sonora, Da enquanto textura, enquanto, textura, claro. né, Sim, enquanto cor. claro. Acho que isso que é fundamental. Exatamente, exatamente. E que a ideia de Cláudio, motivo também entra em crise aí nesse sentido, né? justamente, Porque a ideia de né? motivo remete à música tradicional, então muitos começam evitando aquela ideia de motivo. É, troca-se, inclusive, né? Passa de repente por célula, passa Claro, sim, por sim, outros caminhos, né? sim. Cláudio, eu acho que está muito boa a nossa conversa, né? Eu acho que tem, se a gente for adiante, não interrompe nunca, Não né? vai terminar mais. Não termina. Então, eu queria te agradecer imensamente por a gente estar elaborando esse material aqui e Tá colocando bom. aí em movimento o nosso pensamento sobre qual foram as preocupações dessas correntes estéticas, né? Então, eu acho que é importante essa ênfase que tu dás ao timbre, porque se a gente fosse analisar, por exemplo, qual foi o percurso do século XVIII e XIX, a entrada dos instrumentos na orquestra, né, os novos Claro, papéis que claro. foram sendo admitidos, tudo isso Exato. é um percurso que vai Exatamente. escoar Aí, para. claro, aí tem outra coisa que é a ampliação da orquestra, que a gente nem comentou. É que amplia Mas o que nem Germão a... comentou comigo há um pouco tempo atrás. Não, a gente Então não é deixou. complementar um com o É outro. claro, claro, exatamente. A ampliação da orquestra ela é fundamental e não só a ampliação por tamanho, né, Cláudio, mas também assim Claro, a exato. redistribuição dos papéis, a reserva que Sim, se tinha para os instrumentos de sopro de exato, metal e para exato. percussão agora tá só um pouquinho, Nem não quer dizer falar. que siga esse roteiro, né? Sim, Agora a gente tem aí sim. um outro trabalho, a peça do você mencionou a peça do Bartok, né, para percussão Claro. celeste, né? E aí, para voltar numa peça que a gente comentou, a gente tem que comentar também o começo da Sagração da Primavera, Que é que o fagote, ele no agudo, né? justamente. Já você ouve aqui, não sabe que instrumento é, mas às vezes eu até tenho perguntado, às vezes na sala de aula, qual é que instrumento? Porque ele Que soa no agudo, né? Não é o lugar dele, e né? não atende à idiomática, né? Porque a Claro, preocupação é exato. não tem que escrever idiomaticamente, Claro, né? Que aí tu exatamente. bota essa peça assim, tem que escrever de fato idiomaticamente. Claro, Será que coloca não é essas por som pelo notas. som que a gente está falando Claro, aqui? bota outro instrumento agudo. Por que que botar o fagote tocando agudo e não um instrumento que pode tocar aquilo? Um É oboé, isso sei aí. lá. É, mas é o timbre. E ele quer já estabelecer a sonoridade mais rústica, mais antiga, mais ancestral, mais misteriosa. Eu acho que o tom da obra, ele já está nesse fagote que ele vai desenvolver depois, né? Não é por acaso que ele bota aquilo, né? Mas É assim, a isso aí, gente meu amigo. poderia Não, falar. vamos longe. Aí vamos longe, Vamos né? longe. Nem falar se tiver um churrasquinho, alguma coisa assim, melhor aí, um vinho. Eu estou too much Pessoal, aqui. que maravilha. Pessoal, vamos lá, vamos acompanhando as produções do grupo. Obrigado se tiveram ouvido a gente. Aqueles que integram o grupo ou não, aqueles que estão fazendo parte das disciplinas que eu mencionei ou não, sintam-se convidados a estar refletindo e também colaborando com o grupo de pesquisa, tá bom? Cláudio, muitíssimo Tá certo. obrigado pelas tuas Grande colocações, prazer. e
Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.